Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje já celebramos o 4º domingo do Advento. A nossa coroa já está toda iluminada, e este é o sinal externo de que o nosso Redentor já está às portas. Podemos até dizer que mais algumas horas, não muito distante, e nós já vamos iniciar a grande liturgia do mistério da encarnação do Verbo, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de participar da formação em preparação ao Advento e o Natal, devem se recordar que eu havia dito que as 3 semanas do Advento, que já vivenciamos, elas nos direcionavam com a voz dos profetas Isaías e João Batista para um tempo de vigilância, de penitência e de oração. Mas que depois do dia 17, a partir do dia 17, até o dia 24, a liturgia mudaria o seu cenário e começaria a apresentar para nós os personagens que Deus utilizou para que o seu Filho chegasse ao mundo. E então, as peças do nosso presépio, cada dia, desde o dia 27, está sendo mostrada a nós. Por isso que, na liturgia de hoje, o texto lança luz sobre a Virgem Maria, que foi um instrumento de grande valia para que Deus chegasse ao mundo. Deus não quis vir a este mundo, senão através do sim de uma criatura humana, e esta é a Virgem Maria. O texto que nós agora escutamos é um texto muito conhecido nosso, a ponto que ele está presente no mistério do terço, o segundo mistério gozoso, quando Maria visita sua prima Isabel. Mas nós, sobretudo nós católicos, que perdemos ao longo dos séculos aquela prática bonita de querer conhecer e aprofundar a nossa fé através das Escrituras, nós temos uma tendência de, quando ouvimos um texto, nós pensarmos na história que o texto está nos falando. Mas vocês já ouviram o padre dizer aqui mesmo outras vezes que a Bíblia não é somente um livro histórico, também tem histórias na Bíblia. Histórias que até coincidem com a história da civilização. Mas a Bíblia não é um livro de história ou um livro histórico, apesar de alguns acontecimentos, como eu disse, estarem também na história da civilização. A Bíblia é um livro que tem uma única finalidade: do Gênesis ao Apocalipse, falar de uma única pessoa, Jesus de Nazaré. Tudo que está escrito na Bíblia é para isso, é para nos levar a Jesus de Nazaré.
Por isso não podemos querer ler a Bíblia e conhecer uma história. Às vezes as pessoas dizem isso: padre, eu leio e não entendo. Não entende porque não é uma história. A Bíblia, sobretudo, é um livro de símbolos, de sinais. E para que você consiga compreender, algumas exigências são colocadas para nós. E ela está no campo da ciência, os estudos, mas também o campo da fé. Essas duas realidades precisam estar juntas. Claro que uma pessoa de fé, ela pode extrair ensinamentos das Escrituras, mas não como verdade bíblica, mas como uma intuição que ela tem pela graça da fé. Para que seja uma realidade comprovada, é preciso que se una a ciência, os estudos, que chamamos de teologia, mais a experiência da fé. Só uma coisa não basta. Eu fiz teologia, agora eu tenho o conhecimento da Bíblia. Você fez teologia, conhece os fatos que estão lá. Porque para você de verdade conhecer a essência das Escrituras, não basta teologia, tem que ter fé. Por isso, é comum que a gente encontre até professores de teologia que não têm fé. São ótimos professores, mas não têm a experiência da fé. Não é suficiente. E por que o senhor está falando isso, padre? Porque o texto de hoje parece uma história, mas não tem nada de história nele. Este texto é uma página profundamente teológica. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar com a história que Maria foi lá visitar Isabel e ficou com ela e você viu que está correto. Isso de fato se passou, mas o ensinamento bíblico não é esse, é muito mais profundo. Tanto que, logo no início, se nós começarmos o texto, nós já vamos ver que o dado histórico, ele está infundado, ele não é suficiente para nos segurar. Porque o texto diz: naqueles dias, Maria foi apressadamente para a região montanhosa da Judéia. Quais dias que são esses? Esse texto é uma sequência daquele que nós ouvimos esses dias. Até na liturgia do domingo, porque coincidiu esse ano com a festa da Imaculada, a solenidade da Imaculada, o anúncio do anjo Gabriel. Então diz: naqueles dias que o anjo fez o anúncio para ela, ela foi às pressas para a região montanhosa. Os arqueólogos já nos ajudam e nós conseguimos até dizer o nome desta cidade, Ain Karim. Nós visitamos esse lugar quando vamos à Terra Santa. Entramos nessa casa que ela entrou. A história resgatou isso para nós. Mas vamos pensar na situação prática, histórica. Esta que está dizendo aqui não é possível. Primeiro, Maria é uma mulher. Uma mulher em Israel nunca faz uma viagem sozinha. Porque se ela sair na rua sozinha, ela vai ganhar um nome. E vocês já sabem qual é o nome. A censura não deixa o padre falar. Mas vocês sabem, ela não fazia isso. Uma mulher não fazia isso. Então, a primeira coisa, não tem como ela ir apressadamente, é o segundo ponto. Porque uma viagem de Nazaré para Ain Karim, nós estamos falando de mais ou menos 150 quilômetros. Levava dias para fazer essa viagem. E um hebreu não viajava sozinho. Eles viajavam em grupos. Não tem como você acordar e falar: eu vou lá para Ain Karim hoje. Não tem jeito. Esta viagem era organizada pelo menos com 2 meses de antecedência. Não tinha como alguém simplesmente acordar e falar que vai para lá. Terceiro, é uma moça de 15, 16 anos. Os pais não a deixariam fazer uma viagem sozinha. Por isso até que alguns ícones, alguns quadros que pintam dessa cena, coloca José do lado dela, junto de Nossa Senhora, para tentar dizer: não, ela não foi sozinha. Mas vocês acham que se São José tivesse ido com Nossa Senhora, São Lucas não teria falado? Com certeza ele teria feito menção. Ele não fala de São José. Ele diz que naqueles dias, quando o anjo se retirou, ela foi apressadamente
para a região montanhosa de Ain Carim. Padre, mas o senhor está falando então que isso não aconteceu? Eu não disse isso. Eu disse que não é desse jeito como a gente imagina, que foi instantâneo, imediato. Isso não. Agora então, por que ele está falando isso para deixar a gente pensar essas coisas? Porque São Lucas não está interessado em contar uma história. Isso não nos interessa, desculpa falar desse jeito. O que Maria foi fazer na casa de Isabel não é interessante para nós, muito menos para eles. O que ele está fazendo é, fazendo uso deste fato para trazer um ensinamento para a comunidade dele. E qual é o ensinamento? Vamos acompanhar que vocês verão. Diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, ela fez uma saudação. Provavelmente não foi uma saudação comum. Bom dia, tudo bom? Cheguei. Boa noite, nossa, viajei bastante. Ela disse Shalom. Esta é a compreensão de um hebreu. Só que quando Isabel ouviu isso, era diferente de todos os outros cumprimentos que ela já tinha escutado. Porque ela disse, São Lucas narrou, ao ouvir a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Isabel olha para ela e diz, que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Esta palavra de Isabel é a chave de interpretação desta catequese de São Lucas. São Lucas não está querendo falar do encontro de Maria com Isabel. São Lucas está querendo dizer quem é Nossa Senhora para a comunidade cristã. Por isso que quando Isabel vê Nossa Senhora, ela usa esta frase, que honra para mim receber a mãe do meu Salvador. Esta frase, pasme, ela já havia sido dita há muitos anos atrás na história de Israel. Quando Davi, o rei Davi, é chamado para ficar à espera da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquele recipiente que o judeu venerava, porque dentro dela tinha as tábuas da lei. E o hebreu, o judeu, ele acreditava que aonde estava a Arca da Aliança, Deus estava ali. Eles veneravam aquela arca como o próprio Deus. Por isso, quando eles iam para as batalhas, eles levavam a Arca da Aliança. E as histórias contavam que, quando a Arca da Aliança estava com eles, eles venciam. Ninguém conseguia derrubá-los. Então, o judeu olhava para essa arca e venerava, porque nela está o próprio Deus. Quando Davi olha para a Arca da Aliança, chegando perto dele, o que ele diz? Que honra para mim receber a Arca da Aliança do Senhor. Quem sou eu para isso? Agora, Lucas coloca nos lábios de Isabel a mesma frase. O que ele está tentando provocar na comunidade? A comunidade entender que Maria é a verdadeira Arca da Aliança. Mas que agora dentro dela não tem um pedaço de pedra, não tem um pedaço de um livro, um código de conduta. Ela traz dentro dela quem? O próprio Deus. O próprio Deus. Por isso Isabel olha e diz que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. O evangelista está dizendo para nós e para a sua comunidade, quem é que traz o Salvador? Quem é a Arca da Aliança? É Nossa Senhora. Veja, eu acho que vocês já entenderam por que no quarto domingo da Quaresma, a horas do Natal, nós estamos ouvindo esse evangelho. A igreja está dizendo para mim e para você hoje, se você quer receber o Salvador, ele chega através de quem? De Nossa Senhora. Ah, padre, mas para que eu vou receber por Nossa Senhora se eu posso receber por Deus mesmo? Porque Deus escolheu assim. O filho dele não podia chegar voando? Sim ou não? Podia. Podia aparecer do nada, gente. Tá, ficar voando vai ser muito espetáculo. Aparece do nada. Não. Ele quis que o filho dele chegasse através de uma mulher. Um instrumento. Preste bastante atenção nisso.
Tudo que é da realidade humana precisa de alguém. Nada se faz sozinho. Para você virar alguém na vida, tem que ter um instrumento de uma outra pessoa. O ser humano é o único animal que, se ao nascer for deixado sozinho, o que acontece? Morre. O bezerro sai, ele já... Você não, eu não. Se alguém não cuidar de nós do jeito que tem que ser cuidado, nós não sobrevivemos. Nós morremos. Deus ensina esta humildade para nós. Ele se abaixou, ele se aniquilou, ele contou com um sim de uma mulher. E a hora que ela chega, ela não diz para Isabel: ô bem, joga o tapete vermelho, que agora eu sou a mãe de Salvador. Ela não disse nada. Foi Isabel quem disse: ao ouvir a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Agora olha que coisa sublime. O anjo tinha falado para Nossa Senhora que Isabel estava grávida. Mas o anjo não falou, o anjo nem apareceu para Isabel. O anjo apareceu para João Batista. Desculpa, para Zacarias, pai de João Batista. Dá um desconto, é a 4ª missa de hoje. Tem que desculpar, né? Não, eu errei mesmo, fiz confusão. A Zacarias, mas não falou nada de Nossa Senhora. Só falou para ele: porque você duvidou, agora você vai ficar mudo. Mas não falou nada de Nossa Senhora. Só que a hora que Nossa Senhora chega, o que Isabel diz? Ô minha prima, quando eu ouvi você, eu fiquei tão feliz. O moleque até reconheceu sua voz, pulou igual doido. Ela não disse isso. Ela disse: que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Agora vamos pôr a cabeça para funcionar. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, Nossa Senhora está com quanto tempo de gestação? Quanto? 6? De onde vocês tiraram isso? 3? Não, 3 meses ela ficou na casa de Isabel. Ela tinha dias. Porque o anjo fez o anúncio, ela falou: pode fazer, ficou grávida. E saiu. Ela tinha dias. Talvez vamos falar que a viagem durou 10, vamos ser bem exagerado, 15 dias. Que mulher que sabe com 10, 15 dias que está grávida? Ela não sabe. Nossa Senhora sabia porque o anjo falou. Quanto mais uma outra olhar e falar: você está grávida. E mais, é mãe de Deus. Não. Isabel ficou tão repleta do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou posse de Isabel de uma tal maneira que ela viu o que ninguém vê. Quando nós estamos cheios de Deus, nós temos essa graça. Não de virar guru, pelo amor de Deus, mas a gente enxerga com os olhos da fé o que ninguém está vendo. Isabel ganhou essa graça. Que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Maria, ó, boquinha fechada, está lá, assustada, ouvindo aquelas palavras. Ao ouvir a tua saudação, a criança pulou de alegria, ficou alegre, né? Pulou dentro dela. Quando a Arca da Aliança chega no acampamento, o que eles fazem, os sacerdotes? Mandam chamar os dançarinos para se alegrar diante de Deus. Por isso São Lucas disse que quando Isabel recebe o Espírito Santo através de Maria, a criança pula de alegria. Nossa Senhora não leva ela, Nossa Senhora leva o Espírito Santo, ela leva Jesus. E o que Ele faz conosco? Ele dá uma alegria infusa. Ela disse: a criança pulou de alegria no meu ventre. Não é uma alegria externa, é uma alegria interna. Essa é a alegria de Deus. O mundo pode estar caindo na nossa cabeça, a gente tem alegria, que não é ficar mostrando os dentes para os outros. Às vezes a gente é retardada. O mundo é... Não é isso a alegria. A alegria é a convicção de que tem uma mão conduzindo a minha vida. Tem paz. Isabel prova isso. A criança pulou de alegria no meu ventre. A Isabel faz uma declaração e com ela eu concluo a homilia. Isabel diz: feliz és tu. Pega o texto aí.
Evangelho, na missa, folhetim, esses folhetim que só faz barulho. Abre aí no finalzinho do Evangelho, versículo 45. Como é que ela diz? Bem-aventurada. Não, tá feio desse jeito. Vocês estão com o folheto na mão e lendo feio. Todo mundo junto, forte, bonito. Bem-aventurada. Olha que interessante. Feliz, bem-aventurado. Aquela que acreditou. Primeira coisa que tem que fazer é acreditar. Porque você acreditou, será cumprido o que Deus prometeu. Entendeu o caminho da fé? Como que a gente faz na prática? A gente quer ver primeiro cumprido para depois acreditar. Aí não precisa de fé, isso é lógica. Se você viu um milagre e você falar, não acredito, você me desculpa, está faltando algum pino na tua cabeça. Agora você não viu nada e você diz, eu creio. Isso é fé. Vai, mas aonde? Vai, eu tenho fé, o Senhor não vai faltar. Primeiro a gente crê, depois Deus faz o milagre. Isso é fé. O contrário não é fé. Fé a gente só precisa dela quando tudo está dizendo não e eu preciso dizer sim. Senão a casa vai cair e a casa não pode cair. Então eu digo, eu sei que tem um Deus me conduzindo. O povo cutuca e fala, imagina, está tudo indo por água abaixo. Você fala, Deus não vai faltar. Isso é fé. Maria acreditou primeiro. Mas olha que curioso. Volta aí versículo 45. O último, bem-aventurada. A colocação dessa frase está correta? De quem que o texto está falando? Isabel está falando para quem? Ela está falando de quem? Maria. Mas presta atenção, Maria está na frente dela. Pega a frase, Maria na tua frente e fala essa frase para ela. Olha para Maria que está na sua frente e fala isso para ela. Bem-aventurada. Opa, não pode falar aquela. Ela está na tua frente. Como que você fala? Bem-aventurada és tu que acreditaste. O verbo mudou de lugar. Isabel continua dialogando com ela, mas São Lucas mudou a colocação da pessoa do verbo. Bem-aventurada aquela que acreditou. É como se não estivesse falando mais de Maria. Por que ele fez isso? Lembra que ele não está contando uma história? É claro que Isabel está falando de Maria. Mas por que ele mudou a colocação? Porque ele está falando para a comunidade dele. Ele está dizendo, bem-aventurado aquele, aquela, você, se você acreditar. Isso não é mérito para Nossa Senhora. Isso é mérito para qualquer criatura humana que acreditar no poder de Deus. Isso não é uma exclusividade para Nossa Senhora. Isso é uma graça para todos aqueles que tiverem fé. Então o texto está dizendo, bem-aventurado sou eu, se eu acreditar. Bem-aventurado és tu, se você acreditar. Como bem-aventurada é a Virgem Maria, porque ela acreditou. Agora, irmãos e irmãs, a gente tem que ter a coragem de perguntar, quais são as situações da minha vida em que eu tenho que acreditar? Quais são as realidades hoje da minha história que eu sou chamado a ter fé? Se não tiver primeiro a fé, não tem milagres, não tem transformação. O texto, se vocês quiserem, tiverem tempo, porque o nosso povo é um povo muito ocupado, né? Se vocês tiverem tempo depois em casa, continua lendo o texto. São Lucas fala uma coisa curiosa, não está aí, mas vale a pena a gente trazer. Ele disse que Nossa Senhora ficou com Isabel quanto tempo? Agora sim. Quanto tempo? 3 meses. Agora sim a gente está falando de 3 meses. Mas vamos fazer as contas. Quando o anjo falou com Isabel, quando o anjo falou com Nossa Senhora, mas que insistência dizer que o anjo falou com Isabel, hein?
Quando o anjo falou com Nossa Senhora, ele disse que Isabel estava de quanto tempo? 6 meses. O que Maria foi fazer na casa de Isabel? Foi lá tomar um café? Ela foi para ajudar, porque a prima era já de idade avançada e estava grávida. Então ela foi prestar um auxílio. Agora eu pergunto, faz sentido isso? Ela chegou lá, Isabel estava de 6 meses, que o anjo tinha falado. Ela fica mais 3 meses, quanto tempo dá? O que acontece com 9 meses normalmente? A criança nasce. Agora pensa, Nossa Senhora vai lá para ajudar, Joãozinho nasceu e Nossa Senhora fala, então agora tchau, viu? Eu estou indo, ir embora, não vou ficar aqui não. Faz sentido isso? Por isso, isso aqui não é o conto de uma história. Isso aqui é uma catequese. Por que ele disse que Nossa Senhora ficou 3 meses? Porque foi este o tempo que a Arca da Aliança ficou no acampamento. 3 meses. Quando ele diz que Maria ficou 3 meses, quando ele põe na boca de Isabel, que honra receber a mãe do meu Senhor, ele está dizendo, não tem dúvida para a comunidade cristã. A comunidade que conviveu com São Lucas, eles não têm dúvida que a verdadeira Arca da Aliança é Maria. Ela é a Shekinah, a cheia da graça. Ou seja, se você quer Jesus, tem que primeiro levar para casa Nossa Senhora. Tem que abrir a porta da sua casa e dizer, entra, não demora não, passa para dentro logo. Porque a Senhora traz o Salvador, com a Senhora vem o Espírito Santo, com a Senhora o Natal é certo. Quantas famílias até hoje não sabem o que é o Natal? Porque vivem o Natal na periferia do Natal, com comida, com bebedeiras, com presentes, tudo isso é bom, gente, comida, beber, presente, é ótimo. Mas se faltar o essencial, o Natal é de quem? É de Jesus, mas em muitas famílias, ele não passa nem na porta. Aí você fala, padre, mas é difícil acolher Jesus. Por isso nós estamos querendo ajuda. Nossa Senhora, vem ajudar. Vem a Senhora antes, para que não aconteça, irmãos e irmãs, de quando chegar na noite, nós tivermos que dizer, não tem lugar. Minha casa está cheia. Não. Primeiro, 4º domingo do Advento, entra Nossa Senhora. A festa é para Ele. Ele é o centro. Por isso, faça de tudo neste Natal, para que Jesus esteja no seu Natal. Não tenha vergonha, se talvez nunca teve isso na família, banque-o de doido. E na hora que a galera começar a atacar, você diz, ei, pera. Por favor, antes, só um Pai Nosso. É Natal de Jesus. Eu duvido que se recusarão. Mas alguém tem que dar o passo. Alguém tem que ser profeta. Alguém tem que levar Jesus. Pode ser que um ou outro ache isso muito estranho. Mas você verá que num gesto tão simples de fé, Deus fará o que já há muito tempo você está esperando ver na sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.